pode ter alguma utilidade. Tá certo? Tem que mudar a ordem jurídica brasileira. Os juízes nacionais se aplicam universalmente. As políticas podem ser universalmente. As modalidades não necessariamente. Você pode ter um portfólio de políticas ajustado. Só tinha outras perguntas, então eu não posso monopolizar aqui na frente da sala. A primeira, e vocês que são ali, a pergunta também, mas eu vou pegar uma rodada de mais 3, que a gente tem mais uns 10 minutos, tá? Pode falar, você primeiro, ela segunda, aí tinha alguém aqui, primeiro. Você estava falando sobre a entrevista não estruturada e essa primeira fase em que o entrevistado falaria livremente sobre a própria bibliografia como uma forma de acessar esse sistema de relevância. Mas aí, como é que você lida na hora da entrevista com o fato de que você já está num momento de constrangimento? Que, por exemplo, se você está na cadeia fazendo a entrevista, ele já sabe que é por causa disso. O falante tende a saber. E aí, como é que você dribla isso para que o relato biográfico dele não esteja necessariamente ligado pelo fato de ele estar preso? Porque aí já existe um direcionamento, né? E aí, enfim, né? E a outra coisa é, se você trabalha com outras formas de acessar o sistema de relevância, que não seja só a narrativa biográfica, por exemplo, o Garfinkel ele vai tentar fazer isso com a observação prática, mas eu não sei se tem alguma coisa metodológica desenvolvida de como fazer isso. É o que ele começa a fazer eu tenho essa curiosidade de saber se tem alguém que trabalhe isso metodologicamente de uma maneira mais esquematizada mesmo, porque a gente encontra muito pouco. Já estudo com base nisso, principalmente no Brasil, mas se tem isso em algum lugar. Né? Como é que se acessa sistemas de relevância a partir também da observação de práticas e algum modo de fazer isso? Marilda, sou da Universidade Federal de Campina Grande. Bom, eu queria parabenizar, acho que a ideia está super boa essa mesa, né, e concordo plenamente que há a parte metodológica, acho que há muito que fazer, porque há uma certa, eu diria, uma coisa meio solta, meio assim, cada um faz quase ao seu gosto, né, nas dissertações, nas teses principalmente. Mas eu queria trazer, tentar um diálogo aí. Eu tenho participado, acompanhado a Associação Brasileira Internacional de História Oral. Eu tenho estado muito próximo, já fui da diretoria, tudo, e tenho acompanhado. Nós temos uma revista, né, e muitas das reflexões, tá, e tem aí uma proximidade, um diálogo que se aproxima com que o grupo que se reúne em torno do que se chama História Oral, que é um campo interdisciplinar, um campo metodológico, né, e reúne historiadores, sociólogos, psicólogos, antropólogos, pessoal de... Enfim, eu queria colocar algumas coisas aqui para ver, sentir um pouco como é que vocês estão pensando. Uma delas é que você tocou agora, sobre a questão da transcrição, né, que para nós tem sido um ponto importantíssimo, né? Então, como é que vocês têm trabalhado essa questão da transcrição? Segundo, se a questão da interação social do pesquisador no processo de entrevista da história de vida, se ela tem sido um ponto importante, porque aqui toda a influência do interacionismo simbólico e tal, e aqui há uma discussão grande, né, entre o interacionismo e o Bourdieu, né, porque o Bourdieu entra com a noção de interação socialmente estruturada, entre hierarquia, poder, etc, né, que é diferente um pouco do Goffman, do interacionismo simbólico. Enfim, eu tenho me preocupado muito com essa questão, tenho escrito alguma coisa em torno disso. Terceiro, eu estou com o texto da Maria Isaura na cabeça, o velho texto do dizível ao indizível, não é? Foi republicado uma coletânea, mas enfim, ela faz uma tipologia lá, biografia, história de vida, autobiografia, etc. Né? Como é que vocês veem? É uma tipologia, é problemática, eu mesmo acho que essas fronteiras são fluídas, etc, mas vocês firmaram muito na biografia, né? Eu tenho um aluno que está agora terminando o doutorado sobre uma única entrevista, e ele é historiador, né? Então ele está entrando fundo no diálogo com o método biográfico, que é uma discussão que está correndo também na história, né? Outra coisa, a noção de experiência narrativa, há aqui um diálogo com Walter Benjamin, uma influência, uma proximidade, porque Schultz
parece que está construindo toda a perspectiva de narrativa muito centrada na noção de experiência, né? Então, eu imediatamente pensei, eu tenho trabalhado um pouco com a noção da questão do narrador, né? Em Walter Benjamin, e aí a experiência narrativa está muito próxima, né? Bom, seria um pouco isso e dizer que, não sei se talvez você conheça, Emílio, quando eu já fiz o doutorado na Inglaterra, em Manchester, havia um grupo que era coordenado por uma professora minha, Liz Stanley, da British Sociological Association, chamada Autobiography, e publicava uma revista dentro da BSA, né, da British Sociological Association. Eu não sei se continuou, isso era na década de 90, enfim, é só para saber se tinha toda uma preocupação com essa. Era muito fortemente marcada pelos estudos feministas, né? Bom, temos 6 minutos, então ela tem 1 minuto para perguntas, vão ter quantos segundos? 150 segundos cada para responder, tá bom? Minha pergunta é muito simples, em relação, eu achei importante essa relação que você colocou com as políticas públicas e essas pesquisas. Aí eu gostaria de saber se tem algum trabalho, algum modelo, algum trabalho científico, alguns trabalhos científicos que estão acessíveis para a gente, em termos de exemplos, né, de modelo, fora do Brasil ou aqui mesmo. O Paixão, ele já pediu para mencionar aqui, esse professor meu, Luiz Antônio Paixão, Antônio Luiz Paixão, lá na UFG, falecido já faz quase 20 anos. Não, da sociologia. Foi trabalhou no Garfinkel. Não chegou a trabalhar no Garfinkel, trabalhou com o Perron na Nova York e tal. Mas foi ele que nos deu lá o Garfinkel, esse pessoal. Ele fez muita coisa sobre policiamento, ele sempre usando justamente fenomenologia. Mas assim, aquilo que eu vou te recomendar, vai no site, a Gabriela aposentada, ela tem lá um site da Universidade de Göttingen, ela tem um centro, Methoden Zentrum Soziale Wissenschaften, é o Centro de Métodos em Ciências Sociais. Está em alemão? Muita coisa em inglês. Não. Eles sabem disso e publicam em inglês. Quero dar outra recomendação. FQS é uma revista eletrônica alemã, basicamente em inglês, sobre métodos quantitativos. Tá? Então ali você tem vários artigos, são longuíssimos, de 40 páginas, etc. Então traz essa experiência. Sobre a condução da pesquisa. Bom, o constrangimento, claro, ele já existe. Estando ali, não tem como eliminar. Agora, eu tenho como minimizar isso aí. Por exemplo, quando eu estou lá com os adolescentes, eu não falo o que eu estou fazendo sobre infratores. Eu falo, eu estou pesquisando, como de fato estou, pessoas da tua idade. Tá certo? Não é nem adolescente, que isso também é um conceito, gente da tua idade. Fora da fase é a instituição socioeducativa. E fora da fase. Tá certo? Agora, é evidente, o que acontece? Quase que invariavelmente, as entrevistas começam, isso o Schultz já tinha dito. Quando a gente fala sobre o passado, a gente fala a partir do presente. Então, quando ela começa a falar do passado, ela fala onde ela acha que no passado está imediatamente vinculado à sua situação presente de interno. Então, onde ela acha que houve um turning point na sua vida, que pode ter sido assim há 6, 7 anos atrás, onde ela vincula a situação presente. Isso o Schultz já tinha dito. Ele nunca tinha feito pesquisa empírica, mas ele achava isso, de acordo com a leitura dele, que isso, a gente olha o passado a partir do presente. Isso, de fato, ocorre quase sempre nas entrevistas. Né? E sobre a minha pesquisa, como é que a gente acessa a relevância? Eu acho que é a entrevista biográfica, embora o meu interesse não é da biografia. Tá certo? Meu interesse na biografia é que ele me ofereça os elementos da relevância, as escolhas que ele fez, as interpretações que ele fez. Não para reconstruir propriamente a biografia. Mas o que eu faço também? A imagem. Né? Essas entrevistas são, em geral, 2, 3 encontros, e o último encontro, a gente pode sair da unidade de internação, eu entrego uma câmera, acompanho e ela me filma o que quiser. E é curioso, eu tenho percebido, então eu estou tentando também aplicar na análise de imagens. Essa é uma nova fronteira para esse grupo, de analisar imagens em movimento, não imagens estáticas, não fotografia, mas imagens em movimento a partir dessa perspectiva. Então eu também estou tentando explorar isso aí, né?
E eu quero saber, afinal de contas, que coerência tem, ou que incoerência tem entre o que ela narra e o que ela filma. E eu percebo que não tem grandes incoerências, bem ao contrário. A gente percebe o seguinte: quem filmou, me parece, realmente foi quem me narrou, tá certo? Pela escolha que ela faz, eu nunca pegou meu cara, mas o que ela filma, como ela filma, já me dá uma certa adesão de ser a mesma pessoa. Mas isso eu quero explorar depois. Bom, no próprio Túlio, na interação, isso é fundamental. Né? Na medida em que eu anoto tudo, isso é dificílimo, eu estou treinando, tem 2 anos que eu estou treinando isso. É treinar sem perder os olhos do meu entrevistado. Como é que eu faço isso? Isso é terrível. Eu tomar nota de qualquer... Está tudo sendo gravado, mas eu estou tomando nota de tudo e estou respondendo, convidando sempre a narrativa pelos olhos. Pelos olhos. Então isso é por isso que eu estou dizendo, isso exige treinamento. Na pesquisa exige um workshop, tá certo? Isso é possível, eu vi isso funcionando. Tá? Isso é humanamente possível, conduzir uma entrevista desse jeito, e a pessoa percebe. Tá? No que você perde o foco